Olá pessoal, continuando o nosso estudo sobre RIP, nós vamos falar hoje sobre uma estratégia chamada de horizonte de divisão com reversão envenenada. A gente viu em vídeo anterior o horizonte de divisão e vimos também que essa técnica ela é uma técnica que objetiva a não haver a transmissão de uma rota reversa, que por sua vez tem como problema principal o surgimento da contagem até o infinito, né, sob determinadas circunstâncias. Porém, a gente viu também que o horizonte de divisão ele não garante que o problema da divisão não venha a ocorrer. Em determinadas circunstâncias, a gente até explicou essas circunstâncias, o horizonte de divisão, mesmo ele, não garante. Então nós vamos aqui investigar uma técnica, né, que é um adendo ao horizonte de divisão, e o objetivo desse adendo aqui, né, dessa reversão envenenada, é justamente aumentar a eficiência contra o surgimento do problema da contagem até o infinito. Então, dito isso, vamos aqui direto para a técnica, né, o conceito lá da técnica da reversão envenenada. Veja, se a técnica de horizonte de divisão, a estratégia do horizonte de divisão não inclui rota reversa, né, a reversão, o horizonte de divisão com reversão envenenada, ele inclui sim rota reversa. Porém, as rotas reversas elas são marcadas como inatingíveis, ou seja, elas vão ter um custo de infinito. A gente sabe na prática que infinito corresponde a um número, né? Mas não vamos chegar nisso ainda. Então vamos considerar infinito como sendo infinito mesmo, né? Então, qual é o lance aqui por trás de você enviar uma rota reversa com um custo igual a infinito, né? Se você olhar para aqui para essa interconexão, você vê que, veja só, R1 está enviando uma rota reversa para R2 no que diz respeito ao prefixo 2220/24. Por quê? Porque esse prefixo aqui ele foi aprendido justamente de R2. Então isso aqui é uma rota reversa. Mas veja que o custo dela está marcado como infinito. A mesma coisa aqui com relação a R2. R2 está enviando uma rota reversa com relação ao prefixo 1110/24. Por quê? Porque R2 obteve aquele prefixo justamente por conta de R1. Tá certo? Então veja, essas rotas reversas elas não causam nenhum problema porque, se você pensar, olha aqui no caso de R1, entre a rede conectada e uma rede aqui com um prefixo, um anúncio com custo infinito, é óbvio que ele vai preferir a rede diretamente conectada, tá certo? Mesma coisa com relação a R2, né? Essa rota aqui reversa enviada por R1 não vai fazer nenhuma diferença aqui na tabela de rotas de R2 porque 2220 está diretamente conectado até R2, tá bom? Mas vamos lá. Então, por que estão sendo transmitidas essas rotas reversas? Veja, nós temos uma semântica específica aqui. Quando um roteador ele recebe uma rota reversa, isso significa que, sob hipótese alguma, o remetente da rota reversa poderá ser utilizado para atingir a rede relacionada à rota, né? Então a gente tinha esse problema. Se vocês olharem lá no vídeo, vocês vão ter essa percepção de que a rota reversa quando é que ela se torna um problema? Quando o roteador que recebe a rota reversa, sob determinadas circunstâncias, ele passa a considerar aquela rota reversa como válida e o roteador que enviou a rota reversa como um próximo salto até aquela rede. Mas é justamente isso que amarra, que está amarrado aqui no problema na estratégia da reversão envenenada. Quando o roteador recebe uma rota reversa, ele
coloca aquele roteador que enviou a rota reversa como uma espécie de lista negra. Então, por exemplo, no caso aqui de R2 quando ele recebe essa rota reversa, quando ele recebe a rota, ele coloca que R1 jamais será o próximo salto para rede 2220/24. A mesma coisa, ou melhor falando, raciocínio análogo extrai, né, produz R1, né? R1, quando ele recebe essa rota reversa aqui, ele coloca lá na cabeça dele, digamos assim, que jamais R2 vai ser o próximo salto para o prefixo 1110/24. Tudo bem? Então vamos analisar agora o horizonte de divisão com reversão envenenada numa topologia circular. Essa aqui é uma topologia linear, mas essa topologia aqui é uma topologia circular. Então veja, o que está acontecendo aqui? Semelhantemente ao que a gente fez no vídeo sobre o horizonte de divisão e a sua característica, que é não ser 100% eficiente, né, na prevenção do problema da contagem até o infinito, a gente toma essa topologia aqui e considera os anúncios relativos ao prefixo 3330/24, tá? Que é 1/24. Então, o que acontece? O que acontece é que R3 ele envia o prefixo, o anúncio para o prefixo, para os roteadores R1 e R2, tudo bem? Só que R1 e R2 agora estão enviando rotas reversas, né? R1 envia uma rota reversa para R3 e R2 envia uma rota reversa para R3. Como a gente acabou de falar, a recepção dessas rotas reversas por parte de R3 faz com que esse roteador entenda que, com relação ao prefixo 3330/24, jamais, sob hipótese alguma, R1 e R2 venham a ser os próximos saltos para elas. Tá certo? Aqui você vê a contrarrota, né, a rota que R1 envia para R2, né, um repasse dada a recepção dessa rota aqui, e essa rota aqui é a rota que R2 envia para R1 dada a recepção dessa rota. Veja que essas duas rotas aqui, semelhantemente ao que a gente falou no vídeo anterior, essas duas rotas não causam menor morsa com relação à tabela de rotas de R1 e R2, porque eles têm rotas de menor custo para o prefixo 330/24, tá certo? Isso aqui é a coisa acontecendo, digamos assim, da maneira como ela deve acontecer, tá certo? E agora vamos passar a uma circunstância específica, que é o quê? Que é a perda de conectividade de R3 com relação ao prefixo 3330/24. Então, o que vocês estão vendo aqui é o anúncio que informa ou informaria aos roteadores R1 e R2 que esse prefixo ele não está mais atingível. Mas o que a gente está supondo aqui? Similarmente ao que a gente fez em vídeo anterior, a gente imaginou que essa atualização não chegou até R1. E mais uma vez a gente salienta que o RIP é um protocolo de aplicação que faz uso do DP, e o DP não faz controle de erros, nem de fluxo, nem condicionamento. Então, é possível sim que essa atualização não chegue, né? Não é provável, mas é possível. E é isso que nós estamos explorando. Então, olha só. O que acontece? Quando o R3 divulga o seu anúncio aqui com relação à inatingibilidade de 3330, o que vai acontecer? R2 toma ciência disso, e aí R2 coloca na tabela de rotas dele que 3330/24 está inatingível, mas R1 não faz. Por quê? Porque ele não recebe. Então R1 ainda tem aquela percepção de que 3330 está atingível por parte de R3. Então imagine que ele seja o próximo na sequência de atualizações e ele divulga
as suas atualizações. Então ele divulga aqui 3330/24 com custo 2 para R2 e divulga a rota reversa para R3, como ele faz normalmente. Tá certo? Tudo bem? Muito bem. O que acontece quando R2 recebe essa atualização? Quando o R2 recebe essa atualização, ele entende agora que existe um novo caminho para o prefixo 3330, tendo como próximo salto R1, na forma do 12.12.12.1. Perfeito? Não há nenhuma variação aqui na tabela de rotas de R3, na recepção da rota reversa. Pois bem, imaginemos agora que o próximo a enviar suas atualizações seja o próprio R2. Né? Então, o que vai acontecer? Olha, como a rota que abriu os olhos de R2, né, para um novo caminho para 3330 foi obtida a partir de R1, R2 vai enviar uma rota reversa para R1 e vai enviar uma rota para R3, colocando-se como próximo salto para o prefixo 330/24. Né? Ele soma mais um aqui, soma um ao seu custo e envia a atualização. Mas lembram que a gente falou há pouco que a rota reversa ela tem o efeito de que quem recebe a rota reversa jamais vai colocar aquele roteador, o roteador que enviou a rota, como próximo salto? Pois bem, o que acontece? Quando o R2 envia essa atualização para R3, R3 não, vamos dizer, come essa pilha. Né? Ele não considera essa atualização. Então, na tabela de rotas de R3, R3 vai continuar tendo 3330/24 como uma rede inatingível. Né? Então, o encanto, entre aspas, se quebrou aqui. Tá certo? E aí, quando chega a hora de R3 atualizar, enviar suas atualizações, ele assim o faz. Ele envia novamente aquilo que outrora ele enviou, que 3330/24 está inatingível. Perfeito? E agora, imaginem vocês que agora essa atualização chega a tanto R2 como R1. E aí sim, R1 vai entender que 3330/24 está inatingível. Perfeito? Quando chega a hora de R1 enviar suas atualizações, ele assim o faz. E quando chega a hora de R2 enviar suas atualizações, ele assim o faz. E R3 continuará enviando, quer dizer, os roteadores continuarão enviando as atualizações com um custo igual a infinito, né? Até que a entrada seja removida da tabela de rotas dele. Né? A gente tem um temporizador associado a isso. A gente vai ver isso num vídeo posterior. Mas enfim, o que acontece aqui é que você não tem mais o problema da contagem até infinito. Porque todos os roteadores têm a noção correta de que o prefixo 3330/24 está inatingível. Tá certo? Compreenderam então por que é que qual é o grande lance do horizonte de divisão com reversão envenenada? Né? Ele se distingue do horizonte de divisão simples porque ele inclui agora a rota reversa, mas quem recebe a rota reversa jamais vai considerar o roteador que enviou a rota reversa como próximo salto para aquele prefixo. Tá bom? Ele coloca o roteador numa espécie de lista negra. Tá certo? Pois muito bem. Agora, antes de terminar esse vídeo, eu quero chamar a atenção de vocês para um fato, que é o seguinte. O horizonte de divisão com reversão envenenada, ele é uma estratégia mais sofisticada do que o horizonte de divisão simples, mas eu sinto informar-lhes que ainda é possível, sob determinadas circunstâncias, essas circunstâncias elas se dão pelo uso de uma topologia específica e uma sequência de eventos naquela topologia também específica. Ainda é possível, sob essas circunstâncias, que o problema da contagem até infinito venha a ocorrer. Então,
não há, na verdade, uma estratégia 100% eficiente contra o surgimento do problema da contagem até infinito. A gente vai abordar posteriormente qual é a solução que se usa, né, que se adota para diminuir o problema, né, da contagem até infinito, já que não é possível 100% garantido que ele não ocorra. E como última informação aqui, eu digo para vocês que os roteadores da Cisco, eles utilizam o horizonte de divisão simples, eles não usam a reversão envenenada, né? Eles usam uma outra estratégia para aumentar, ou melhor, diminuir a probabilidade de surgimento do problema da contagem até infinito, que é o uso do temporizador de contenção. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, tá certo? Mas, enfim, infelizmente o horizonte de divisão com reversão envenenada não é a bala de prata contra o problema da contagem até infinito, porque na verdade não existe essa bala de prata. Tudo bem? Bom, pessoal, nada mais havendo a comentar, só me resta agradecer a audiência. Grande abraço, até a próxima.